Olá, estamos de volta então para mais uma videoaula sobre estruturas de dados e matrizes. Então, como eu disse na aula anterior, nesta videoaula nós vamos ver como a gente pode passar uma matriz como parâmetro para uma função. Então, vamos imaginar que eu queira centralizar, por exemplo, toda a entrada de dados numa função. Por exemplo, se eu tiver que fazer a entrada de dados em várias partes do mesmo sistema, então, para mim não ficar repetindo, eu quero criar uma função especificamente para fazer a tela com a entrada de dados. Então, eu poderia, por exemplo, colocar apenas isso daqui. Ó. Então, aqui, eu vou colocar aqui ler notas. E aí eu vou passar a matriz, que é MD, e quantas linhas ela tem. E aí, aqui onde está imprime matriz, eu quero substituir por uma função. Então, toda essa lógica aqui vai para a função. Então, aqui eu vou colocar, logo depois dessa coisa aqui, imprime mapa. Um mapa de notas, né? E aí, então, também eu vou passar a matriz e quantas linhas ela tem. Bom, para ganhar tempo, o vídeo não ficar muito longo, eu já criei as duas funções aqui e já coloquei o código dentro dela, o mesmo código que estava aqui. Então, ler notas. Eu criei as duas funções para mostrar as duas formas diferentes. Então, uma das formas era passar o parâmetro desse jeito aqui. Então, é um jeito meio estranho à primeira vista, não só à primeira vista, sempre fica meio estranho desse jeito. Então, a linguagem C não é muito amigável nesse quesito. Bom, então a gente viu que uma matriz é um ponteiro, né? Então eu posso passar desse jeito aqui, ó, como um vetor de 3 colunas cada. Então aqui eu não falo quantas linhas tem. Então eu coloco aqui, ó, o tipo, que é float, depois aqui entre parênteses, asterisco matriz, ou seja, um ponteiro que vai apontar, vai ser o endereço de um vetor aqui. Esse vetor aqui tem os ponteiros para linhas. Cada linha vai ter 3 colunas. Então, esse daqui é o número de colunas. Então, um ponteiro que eu chamei aqui de matriz, que é do tipo float, e esse ponteiro aqui vai ser uma série de endereços. Cada endereço vai apontar para um vetor de 3 colunas. E eu tenho que passar aqui, então, o número de linhas que tem. O número de colunas é esse daqui. Mas quantas linhas tem nessa matriz? Então, a gente tem que passar o parâmetro linhas. E aí depois é o mesmo processamento que a gente já tinha feito. Ó. A única coisa é que eu coloquei esse parâmetro linhas aqui. Ó. A 3 é que a gente já sabe, ó, 3 colunas. Agora, quantas linhas? Pode variar. Eu posso colocar 40 linhas lá na matriz, que a turma tem 40 alunos, por exemplo. Então, eu troquei isso daqui apenas. Então, ele vai ficar repetindo aqui, enquanto a variável L for menor que o parâmetro linhas. O resto é o mesmo processamento. Aí, na outra matriz, que imprime um mapa de notas, é uma outra forma, ó, talvez até mais visual, né, mais fácil de entender. Eu passo a matriz, não informo quantas linhas tem, e o número de colunas eu tenho que informar. Por que eu não devo informar aqui o número de linhas? Senão eu fico preso sempre a uma matriz com o número definido aqui de linhas. Então eu só tenho que definir o número de colunas, mas o número de linhas eu defino cada vez que eu chamar essa função. E aqui também, ó, eu tenho que fazer esse acerto aqui, ó, que aqui não é 3, vai ser linhas, né? E o resto é o mesmo processamento, exatamente o mesmo, só trocando, lembrando de trocar aqui, ó, lá no código na função main estava MD, aqui então tem que ser matriz, a mesma coisa aqui, ó. Então, exatamente o mesmo código. Então, a chamada aqui, ó, ler notas, matriz MD, 3 linhas. Imprime mapa, matriz MD, 3 linhas. Aí eu vou executar. O processamento tem que ser o mesmo do exemplo anterior. Então, aqui, digite as notas N1. Isso daqui já está lá dentro da função que faz a leitura de dados, né? Então, as notas da primeira coluna, agora as notas da segunda, e agora, então, as notas da terceira. E aí depois ele foi para outra função, passando a matriz
e a outra função então recebeu a matriz e processou, né, imprimiu. Então era isso. As duas formas de passar parâmetros. Bom, isso é estranho. Então o que a gente pode fazer é definir um tipo matriz de notas, por exemplo. Só que aí, na definição do tipo, a gente iria ficar preso ao número de colunas e linhas. Então, essa é a forma que a linguagem C disponibiliza para a gente passar uma matriz como parâmetro para uma função. Bom, com isso eu termino a primeira parte, que é a respeito de matrizes estáticas. Então, nas próximas videoaulas, vai ter uma série de videoaulas para a gente ver como que a gente trabalha com matrizes dinâmicas. Então, qual que é a diferença? A matriz estática, você já declara quantas linhas e quantas colunas ela tem no momento em que você declara ela. Então, ela não pode... mas é 10 linhas agora, são 10 alunos. Não dá, tem que declarar, tem que alterar o programa, alterando esse valor aqui e compilar o programa novamente. Agora, no caso de uma matriz dinâmica, eu poderia pedir quantos alunos tem essa turma e já dimensionar a matriz para 10 linhas, para 40, depende do valor que o usuário informar. Tá? Então, isso será assunto das próximas videoaulas. Então, eu espero que você tenha entendido o conceito e aí, então, depois, para entender, para fixar o conteúdo, só fazendo muita prática, né? Exercícios, exercícios e exercícios. É isso aí. Então, aguardo vocês em uma próxima videoaula.